Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao workshop Jornada de Segurança e Produtividade com M365. Eu sou o Vitor, faço parte de incentivos aqui na Soul e estou aqui com o Tadeu Trajano e Gabriel Menezes, que são nossos Cloud Solution Specialists. Será um workshop bastante interativo, então fiquem à vontade para colocarem as dúvidas no chat ou levantarem a mão que liberamos o microfone. Ótimo workshop a todos. Tadeu, é contigo. Valeu, obrigado, Vitor. Bom dia, pessoal. Hoje, agora, esses dias vocês estão passaram só ouvindo minha voz, né? Agora estão vendo minha cara. Eu não sou um robô, né? Não sou um copilot, mas aproveitem, no final da reunião aqui, vai ter o link para a nossa apresentação de copilot na próxima semana. Então já vão aproveitando aí, ficando ligado no chat, que vai ter o linkzinho para se inscreverem, tá bom? Vou começar compartilhando aqui a tela, tá? E como de costume aí nas nossas apresentações, deixar bem à vontade para todos vocês que quiserem abrir o microfone ou jogar um chat, a pergunta direto no chat, fiquem à vontade, tá? A gente vai tentar ser o mais interativo possível, tá? Então, assim, hoje a gente vai tratar sobre Entry-D, então muita gente ainda não se adaptou, não, né, vamos dizer, se acostumou com o nome de Entry-D para o nome da ferramenta, que era o antigo Azure, né? O antigo Azure AD, né? Então, a gente vai tratar sobre essa ferramenta e tudo que ela pode fazer para a empresa de vocês e para ajudar vocês aí, tá bom? Pessoal, fiquem à vontade. Vou só fazer uma perguntinha, vou apresentar aqui a próxima slide. Começar com uma perguntinha, se vocês quiserem responder no chat, fiquem à vontade. Hoje, tá, pessoal? Quem já está com o Entry-D configurado, com o Entry-D gerando insights sobre entradas arriscadas, sobre risco de usuários, fazendo a gestão centralizada de identidades em nuvem, tá? E aí, centralizada, a gente está falando do Entry-D recebendo todos os insights de todos os pontos de conexão de ferramentas de terceiros, como Single Sign-On para outros serviços,
para o próprio AD Connect, federando identidade com outras nuvens, como GCP, AWS. Então, fiquem à vontade, o Entry Connect, vocês vão ver que é uma ferramenta extremamente robusta, tá? E que tem muita utilização, uma gama muito grande. Então, vamos lá. Começando aqui, o que é, né, de forma bem simples, o que é o Entry, o que ele faz, modelo de identidade. Então, assim, a gente vai, né, esmiuçar o que é considerado identidade aqui para a Microsoft, principalmente em nuvem, tá? Como Microsoft Entry pode ajudar a sua empresa, a gente vai trazer algumas sugestões de uso, tá? Quais os cenários, então, como você tira o melhor de cada ambiente ou de cada área que você de atuação, né, da sua organização, usando o Entry. E a gente vai destacar aqui alguns recursos que estão no nível que a Microsoft chama de Premium, né, que é o Entry Premium 1, Premium 2, tá, para recursos extras de proteção, beleza? Então, vamos lá, começando aqui rapidinho. Então, o Entry, né, o Microsoft Entry, o que é? O Entry, como eu comecei falando, é o novo nome, né, para a ferramenta do Azure AD Connect, né, ou Azure AD, e Azure AD Connect também, né, recebeu o Entry Agent, foi renomeado. Então, assim, o que você tinha antes continua, só que com o contexto do Entry você ganhou outras soluções, tá, pessoal? Vocês ganhar, não. Passaram a ter outras soluções dentro da ferramenta, como recurso de governança de identidade, Verify ID, o serviço de integração com outras ferramentas, como o acesso global de VPN, né, o acesso VPN global da Microsoft, que é um serviço do Azure, tá? Aqui, para quem ainda tem dúvidas em questão de, eu posso viver só na nuvem? Pode, você pode estar só na nuvem e ter todos os serviços de um DC, né, de um Domain Service, de um AD Domain Service. Você vai ter o conceito Domain Service lá na nuvem, tá bom? O Azure Domain Service continua existindo e só foi renomeado para o Microsoft Entry, beleza? Tá? E aí, alguns pontos principais. Autenticação, tá? Os modelos de autenticação disponíveis aqui. Então, a gente tem hoje autenticação básica, usuário e senha, tá? Autenticação forte, que é usuário, senha e um segundo fator de autenticação, e o recurso que é o entrada sem senha, o passwordless, que é você simplesmente não precisar mais que o usuário lembre de senhas para logar nos serviços, seja Microsoft, seja computador mesmo, né, se for híbrido, ou até fazer single sign-on com ferramentas de terceiro, que seria a autenticação extremamente forte, a autenticação segura, que seria o Windows Hello, a chave FIDO, o Smart Card, né, o token de autenticação, leitores biométricos, câmeras com leitura facial, né, de biometria facial, tá? Aí o logon único para você integrar tanto os aplicativos Microsoft como de terceiros. Então, se tu tem aí no teu ambiente um Giro, um Trello, tem um DocSign, tem um Adobe, é, entre outros, você pode, se essas ferramentas já estão na nuvem, também pode trazer elas para o single sign-on e não ter duas contas para trabalhar, né? O usuário não precisar ter duas contas para fazer o trabalho dele. Ele pode manter a conta Microsoft logando em todos os serviços integrados. Gerenciamento de identidade, isso aqui é muito útil, tá, pessoal? Então, assim, quem hoje é uma empresa, quem aqui, pessoal, é uma empresa só nuvem, né? Apenas nuvem, está só na nuvem, está só no serviço 365. Muitos de vocês acabam não lembrando que ter o Microsoft 365 Basic Standard dá a vocês também acesso ao Microsoft Entra ID, onde vocês vão ter alguns recursos de proteção de identidade, gestão de identidade, tá? Para vocês trabalharem, tá? Então, você tem o Microsoft Standard, Microsoft Business Standard, Business Base, você vai ter o básico do Entry Connect para você, tá? Ou o Entry, beleza? Se você é híbrido, também é possível você usar o conceito de identidade híbrida, mesmo nessas licenças mais básicas, tá? Tendo licenças premium, você vai ter mais recursos, beleza? Então, você pode centralizar todas as identidades
E aí a gente já entra no conceito de identidade para a Microsoft, para o Entry-D aqui nesse conceito. Identidade vai ser todo o objeto que precisar se autenticar e autorizar acesso dentro do seu ambiente. E aqui é bem separado mesmo o conceito de autenticar e de autorizar, tá? Então, um computador que está ingressado no domínio, ele vai ter autenticação e autorização para acessar recursos de nuvem. Um aplicativo que você registrou, fez o Enterprise, o registro de aplicativo empresarial para fazer single sign-on. Então, ele vai ter a autenticação e autorização do usuário integrada, beleza? Um serviço de nuvem de terceiros, um serviço SaaS, você pode fazer, ele também vai ser uma identidade. Uma conta de serviço de automação é uma identidade. Então, tudo que vai fazer serviços de autenticação, conexão no ambiente de vocês, vai passar pelo Entry descentralizado. Pode ser um aplicativo ou um serviço da AWS, um aplicativo ou serviço do GCP. Basta você conectar as ferramentas. Ou pode ser o teu AD híbrido, tá? Pode ser o teu serviço de nuvem, beleza? A proteção de identidade aqui, pessoal, vai ter muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Então, a gente está aqui com o recurso de proteção de identidade do Entry-D. Você vai ter o básico, que é a proteção de segundo fator, né? Redefinição de senha, mas você vai ter a possibilidade de ter acesso condicional, política de risco de login, de risco de usuário, tá? Você vai ter controle, né, de como esse usuário, né, como as credenciais desse usuário, desse objeto, seja conta de serviço, conta de administrador, está sendo populada na internet, na deep web e tudo mais. Microsoft tem vários serviços, tá? E um dos serviços é o login, o risco de login, tá? Você vai ter um processo automatizado onde a Microsoft vai identificar que aquele usuário está se fazendo logon ou tentativa de logon de um lugar suspeito, não comum, e ela vai atuar automaticamente no processo, pedindo para o usuário fazer algumas validações, e se for possível, ou se for preciso, na verdade, bloquear o acesso ou pedir para o usuário redefinir a senha. E, claro, sempre avisar, vai ter um aviso para o time de administração. Beleza? Gerenciamento do sincronismo de ambiente, então aí quem aí já é híbrido, tá? Quem aí é híbrido ou ainda tem duas contas, né? Quem não está configurado como híbrido, que tem uma conta local e outra conta para acessar recursos de nuvem, a gente pode centralizar isso direto no Entry-ID Connect com as ferramentas do Entry-ID Agent Sync, tá? Então, vocês têm essa gama de recursos dentro da ferramenta, beleza? Continuando, vocês hoje ainda alguns usuários, algumas empresas ainda têm um Tenet habilitado com padrão de segurança básico, tá? Que é um recurso de segurança que a Microsoft habilita para bloquear acessos de ferramentas né, que vão usar protocolos legados, como POP legado, IMAP legado, Exchange Online Sync legado. Tudo isso a própria Microsoft vai ter ali um apoio para você dentro da ferramenta. Registro de aplicativo, aqui está a parte boa de você trazer outros serviços que você já tem, outras ferramentas de nuvem, ou outras ferramentas de serviços mesmo, softwares instalados que precisam de autenticação. Se ele tiver suporte à autenticação moderna, você pode trazer ele para dentro do Entry-ID e gerenciar, que é a parte legal, gerenciar como esse serviço está sendo usado. Você vai ter métricas, tá, pessoal? Log de entrada e auditoria, ou seja, você vai ter janelas de tempo para saber o que está acontecendo com aquele usuário, de onde aquele usuário está acessando, entre 24 horas, 7 dias e até 30 dias. Eu preciso de um log maior, eu preciso que esse log fique, sei lá, por 60 dias. É possível fazer uma conexão para o Azure, para o Azure Log Analytics, para ficar guardando esses logs, para que você possa utilizar lá na frente. Eu sou uma empresa que está embaixo de alguma regulamentação, né, de alguma regra de regulamentação específica, precisa manter ali os logs de alteração de usuário e entrada do usuário por pelo menos 60 dias. Tem a possibilidade de você integrar esse backup de logs ali para dentro do Log Analytics, ter disponível para uma possível auditoria.
Aqui é o Self-Certi Password Reset. Então, quem aí não tem um Service Desk, ou é o próprio Service Desk, que atende às vezes 5, 6, 10 pedidos de redefinição de senha ou desbloqueio de conta num dia. Numa semana pode chegar a centenas, dependendo do tamanho da tua empresa. Então, assim, com o Entra ID, seja híbrido ou nuvem, você vai ter a possibilidade de dar autonomia para o seu usuário final, claro, autonomia com segurança, né? Que aí a gente vai falar sobre os recursos de segundo fator de autenticação, para que ele possa, por exemplo, desbloquear a própria conta, tá? Ou para ele redefinir a senha porque ele esqueceu mesmo, ele realmente voltou de férias e esqueceu a senha. Aí, normalmente, o que vai acontecer? Vai abrir um chamado aí dentro do suporte para redefinir uma senha. Aí, horas de um técnico que poderia estar fazendo outras coisas estão atendendo redefinição de senha, desbloqueio. Tá? E isso pode ser feito tanto só nuvem quanto híbrido. Tá? O recurso híbrido é um recurso premium, né? Vai precisar de um licenciamento que está dentro a partir do Business Premium, ou você pode contratar como add-on, né, para o Enterprise Mobility, 325, ou própria para Frontline Works, né, que é o Microsoft F1, F3 ou F5, beleza? E Enterprise E5, Microsoft Enterprise, não Office Enterprise, tá, gente? É Microsoft Enterprise E5 é 3 e 5, beleza? Ah, então, o que vai acontecer? Você tem um ambiente híbrido e aquele usuário, toda vez que vai almoçar, quando volta, a conta está bloqueada. Porque tem algum serviço que fica tentando fazer acesso enquanto o computador está bloqueado. Você pode simplesmente deixar a autonomia desse usuário de ou acessar o computador do colega ou pelo celular fazer o processo de desbloqueio de conta. Tá? Ele mesmo desbloqueia a conta. Em questão de segundos, ele vai estar autenticado e liberado para acessar de volta. Tá? Claro, com toda a rastreabilidade. O PIN, o PIN aqui é o Privilege Access Management, ou o gerenciamento do acesso de identidade gerenciada, né, privilegiada, que é aquela conta de Global Admin, que você tem aí, conta de Exchange Admin, Tune Admin, que você acaba tendo várias pessoas com muitas permissões que não deveriam. Por exemplo, a pessoa, às vezes, uma vez ou outra na semana, às vezes no mês, faz uma ação no Exchange Online ou no próprio Intune. Essa pessoa precisa estar com uma função de Exchange Admin ou Intune Admin, ou pior, Global Admin, ativa 100% do tempo para a conta dele? Dificilmente alguém é tão administrador do 365 que precisa ter essa função o tempo todo. Então, para isso, a Microsoft tem os recursos de PIN, onde você vai criar umas regras de tempo, de uso, né, de justificativa, de ticket, de quanto tempo aquela pessoa pode solicitar aquela função, e o melhor, alguém aprova. Então, nunca vai ter uma ação indevida de um administrador, porque sempre alguém vai ter que ter aprovado aquela ação. Por exemplo, um administrador teve a conta vazada, invadida, e quando ele for fazer qualquer ação, se ele tiver a permanência, né, a função permanente, ele vai fazer tudo. Agora, se ele tem PIN, o atacante vai ter que solicitar ou tentar escalar essa permissão, e essa permissão vai gerar um alerta para alguém aprovar. E aí entra a ideia de que o teu colega está do teu lado e a conta dele está pedindo aprovação de Global Admin, faz sentido se vocês estão do lado, às vezes, por exemplo, no almoço. É um exemplo assim, bem simplório, mas pode acontecer. E o PIN já vai mitigar isso a muito perto de zero. Tá? A gente sabe que nada em segurança da informação é 100% seguro, mas aqui vocês vão ter uma mitigação muito perto do total, né? Do 99 ali do 100. Beleza, pessoal? Então, passa mais um aqui. Modelos de identidade, aqui a gente vai descrever um pouco mais. Pessoal, se tiverem dúvida ou quiserem questionar alguma coisa, falar sobre o ambiente de vocês, sobre o dia a dia de vocês, fiquem à vontade, tá? Eu estou acompanhando aqui o chat, o Gabriel também. Então, vamos lá. O modelo de identidade que a gente tem, Microsoft, o Entra ID, é o serviço de autenticação e identidade baseado em nuvem, que pode ser utilizado tanto para o ambiente híbrido quanto para ambiente federado com outras nuvens, tá? Então, identidade apenas nuvem. O que é uma identidade apenas nuvem hoje? É aquele usuário que só tem uma conta na nuvem
que não tem nenhum vínculo local, tá? Então, esse usuário, ele vai ter, por exemplo, Office 365, ele vai ter, por exemplo, o Intune, mas, por exemplo, ele não vai ter acesso sei lá, você não quer que ele tenha acesso local, ele não, ao AD, ao file server. Então, esse é um usuário de nuvem, tá? Ah, não, eu tenho um ambiente híbrido aqui, então eu gerencio as contas no meu AD, eu crio e deleto no meu AD e o AD joga para a nuvem. Só que aí eu tenho um problema, meus usuários esquecem muita senha, bloqueiam muita conta, então eu tenho que ficar, tem uma sobrecarga de chamados para desbloqueio e reset de senha. Então a Microsoft vai ter soluções para vocês, como o Self-Service Password Reset, ou SSPR, tá? Que é o SSPR híbrido, que a gente vai falar um pouco mais na frente aqui. Com o modelo de identidade híbrida, você pode selecionar entre duas ferramentas de sincronização. Essa aqui é bem interessante, pessoal. Ah, quem aí já teve problema de começar a perceber que ações que tem ambiente híbrido diretamente, tá? Ou seja, contas sincronizando do local para a nuvem, teve o problema de fazer uma alteração numa conta local, né, no AD local, e essa alteração nunca surtia efeito lá na nuvem. E aí, depois de alguns dias ou até semanas, você ia descobrir que o seu AD Connect, a ferramenta, né, a antiga AD Connect, está parada porque precisa ser atualizada, né? Então, assim, você tinha muito esse problema. O Microsoft já atualizou a ferramenta, a versão da ferramenta, e você não atualizou no servidor. Tá? Então, a Microsoft, vendo essa dinâmica, ela criou até com o advento, do Entry-ID, né? Ela criou uma segunda solução, que não é só o agente instalado na máquina, aquele agente AD Connect que todo mundo conhece aí, tá? É o Entry-ID, o Entra Cloud Sync, ou seja, é um conceito contrário a todas as configurações que você faz no portal do Entry-ID e ele replica para o AD. Você só vai precisar instalar um agente simples que consome poucos recursos e que você não vai precisar de um servidor inteiro ou instalar, por exemplo, num DC ou num servidor de AD completo. Você vai instalar num servidor que tenha comunicação com AD e tudo você vai fazer do lado do Entry-ID e ele vai jogar para baixo. Tá? E ele vai conseguir ver e ele vai conseguir ver ali o que foi feito do AD local e vai subir para a nuvem. Tá? Então, é um conceito igual ao Entra Connect Sync, só que sem ter toda aquela instalação do Entra Connect Sync lá nos servidores. Beleza, pessoal? Galera, alguma dúvida, algum comentário sobre essa parte? Isso, Henrique, é realmente novo, tá? Ele é bem útil, principalmente para empresas que não querem ter servidores com altas configurações, por exemplo, você não quer ter o seu AD toda vez que precisar mexer em alguma configuração de conexão, você não quer que alguém saia mexendo no seu AD, precisa rebootar o AD, porque fez alguma configuração no Entra Entra Connect. Você pode simplesmente instalar o agente do Entra Cloud Sync, tá? Dentro dentro desse servidor, e aí você não precisa mais de toda hora que tem uma ação ir lá mexer no AD local, beleza? Também importante. Sim, Felipe, para criar o Self-Service Password, você vai precisar ter algumas configurações e, se for híbrido, ó, você vai ter que ter ou o agente conectado, né, instalado no servidor, ou o AD Connect, o Entra, né, Connect Sync instalado. Por quê? Você precisa criar ou habilitar algumas permissões para a conta de sincronização da ferramenta. Então, todo mundo todo mundo que trabalha com o Entra-ID, né, e com o Entra-ID Connect sabe que tem aquela ferramenta, tem aquela conta que faz a sincronia da nuvem para o AD e do AD para a nuvem, né? São as duas contas. Então, assim, você vai configurar algumas permissões para essa conta. Beleza? Pode falar, Gabriel. Ô, Tadeu, obrigado. Desculpa te atrapalhar, só para complementar. Tá me vendo bem? Sim, sim. Tá. Sobre aqui o comentário, a pergunta aqui do Felipe, né? A gente tem, tá, Felipe, alguns casos que a gente consegue aplicar o SSPR
para usuários Only Cloud, tá? E aí, nesse caso específico, né, se o teu ambiente é Only Cloud, os teus usuários são somente na nuvem, tu não precisaria, né, aplicar aí as configurações que o Tadeu falou do sincronismo em si, né, pelo próprio comportamento do ambiente, ele é totalmente em nuvem, tá? O Tadeu vai mostrar aqui mais adiante algumas diferenças do que é possível fazer com o SSPR baseado no formato do ambiente e o que cada Uhum. licença fornece, tá? Existem aí 3 ou 4 situações, mas tu vai ver mais adiante aí como é que funciona o detalhe. Paulo, esse teu comentário é o seguinte: antigamente você realmente tinha que ficar fazendo updates do AD Connect, né, da ferramenta do AD Connect. Depois que a Microsoft atualizou, ela habilitou a função por padrão de auto-update. Então, a menos que você vá lá e desative na hora que está fazendo a instalação, para o Entra Connect Sync, que é esse primeiro aqui, que é o agente completo instalado na máquina, se você não desativar o auto-update, você não vai mais precisar se preocupar com versão e tudo mais, a não ser que seu servidor seja legado. Aí aqui é um ponto de atenção, pessoal. Quem aí está com 2012 R2, 2016, comecem a monitorar seus servidores que são, né, ADs, que tem o agente instalado, o Entra Connect Sync, porque a Microsoft desativou o suporte para TLS 1.0 e 1.1. Então, se no seu servidor começar a dar problemas de conexão, de sincronização, possivelmente você está com o seu AD com todos os protocolos ativados. Então, você vai ter que desativar o 1.0 e 1.1, deixar só 1.2. E quem está com muito legado, como só o 2012 R2, tá, vai precisar forçar a ativação. Tem todo um protocolo, documentação da Microsoft que te guia para isso. Quem tem 2019 ou 2022, está tranquilo, porque a Microsoft já tem esse serviço pronto ali nessas versões de Windows Server. Beleza? Passar aqui rapidinho para a gente. Tá. A autenticação multifator, pessoal, como eu falei, o Entry dele suporta vários conceitos. Tá? Por exemplo, conceitos e combinações, na verdade. Né? Ele vai suportar, por exemplo, o password mais o celular, mais o push, né, do celular, mais a biometria, que é o considerado uma autenticação forte, né, que são 3 itens de verificação. Algo que você sabe, algo que você tem e algo que você é. Algo que você sabe, sua senha, algo que você tem no celular ou um smart token e algo que você é, a digital. Então, isso é uma autenticação forte, extremamente forte, na verdade. Tá? Então, aqui você vai poder combinar. E, claro, quanto mais elevado for seu licenciamento, mais recursos você vai ter disponível para configurar. Tá? Então, assim, você tem o SMS, o Authenticator da Microsoft, você vai ter a ligação por voz, você vai ter várias coisas. Tá? Tá? É... Peraí, o Wellington perguntou aqui, no celular com Authenticator ou SMS, correto? Sim, você pode fazer isso. Você pode ter também o Windows Hello, que é a autenticação sem senha. Então, se o seu computador tem leitura facial, né, biometria, ou biometria digital, né, da digital, você vai conseguir fazer o logon. Se você não tiver, você pode habilitar o seu dispositivo smartphone para fazer o conceito de passwordless. Então, você inicia o logon na máquina, mas você recebe uma notificação no celular para aprovar e fazer a leitura biométrica ou facial, beleza? Então, é possível forçar esse uso de MFA por política de acesso condicional, por regra de administradores, tá? E por conceito de autenticação de contexto, que são recursos que estão no Entra ID. Por exemplo, o Gabriel trabalha acessando sempre o portal do Azure de um computador X. Mas o Gabriel também consegue fazer o uso do celular para fazer o mesmo acesso ao portal. Então, ele tem um contexto de autenticação. Então, eu mantenho esse contexto para o Gabriel. Eu posso ter uma política que vai avaliar sempre esse contexto. Se o Gabriel, do nada, tentar acessar outro aplicativo que ele não costumeiramente acessa, o Entry vai identificar isso e vai começar a monitorar, e se for o caso, bloquear o Gabriel. O computador do Gabriel sempre está conectado via ação híbrida, né? Ingresso híbrido.
ingressado no AD e o AD ingressa a máquina no Intune e no Entry-ID. Magicamente, o Gabriel começa a acessar de um computador e que não está em nenhum desses status. Então, tem uma política que é o fluxo de autenticação do dispositivo que vai monitorar esse computador e vai olhar, opa, não é o padrão do Gabriel, vou bloquear e depois ele se vê com o administrador. Ou vou avisar o Gabriel para ele confirmar se é ele mesmo que está autenticando aqui. Então vai subir um pop-up para ele relogar, beleza? Então, o segundo método de autenticação ele pode ser feito de N formas dentro do Entry-ID, seja para o ambiente Only Cloud, seja para o ambiente híbrido, ou seja para o ambiente federado, quando você tem autenticação em outros portais, como Facebook, quem tem aí Facebook Workspace, né? Workplace, desculpa, Workplace, Google Workspace ou AWS, quer usar as identidades da Microsoft para fazer autenticação, pode, o Entry-ID faz total conexão a essas ferramentas e suporta todo o conceito de autenticação moderna para elas. Beleza, pessoal? Então, é bem intuitivo isso daqui, tá? Aqui, pessoal, o conceito do SSPR, tá? Então, aqui é o conceito do usuário redefinir a própria senha, beleza? Ou desbloquear a própria conta. Aqui é uma coisa interessante. Quem é só... Aqui eu vou fazer uma aspas, tá? Quem é apenas nuvem, fica bem claro, quem é apenas nuvem tem o direito, né, ou tem o uso do SSPR gratuito, né, porque você é um only cloud. Beleza? Até a documentação mais atual. A Microsoft pode mudar isso a qualquer momento, mas até o momento, quem é only cloud, tá, pode habilitar e configurar o SSPR para os seus usuários. Quem é um ambiente híbrido, ou seja, quem é esse desenho completo aqui, que tem os seus usuários vindo do AD para a nuvem, para habilitar o SSPR, ele vai precisar, os usuários vão precisar ter licenças Entra P1, seja Entra P1 diretamente ao usuário, seja um Business Premium que contém Entra P1, tá? Seja um Microsoft F1, seja um Microsoft Enterprise E5, E3, um F3, beleza? Um Enterprise Mobility and Security, E3 ou E5, para o usuário híbrido, tá, pessoal? Então, é bem importante isso aqui. Beleza? Tranquilo? Então, quem é só nuvem pode configurar de boa. Tá? Quem é híbrido, para configurar, precisa ser que os usuários sejam licenciados corretamente. Tá bom? Beleza? E aí, para redefinir as senhas, é bem simples. Você vai criar uma regrinha onde você vai dizer quantos itens do usuário, quantos desafios de logon o usuário vai fazer. Por exemplo, ele vai ter que usar um código de autenticação do celular e um segundo código por e-mail, para garantir que é ele que está desbloqueando a senha, ou que ele está redefinindo a senha. Ou você pode configurar para ele usar só um método. Aí ele vai escolher entre notificação do celular, código do SMS, código do e-mail, beleza? E aí ele vai usar um desses itens. Você pode configurar para dois. O que a gente não sugere, de forma nenhuma, é falar perguntas de segurança. Não usem perguntas de segurança para método de redefinição de senha ou autenticações extras, né? Como um recurso extra de autenticação. Perguntas de segurança não são seguras, tá? Perguntas e respostas de segurança não devem ser usadas para esses conceitos aqui de redefinição. Beleza, pessoal? Isso aqui é bem simples para segurança, tá? O administrador sempre, as pessoas que têm função de administrador, sempre que forem redefinir as senhas, precisam usar os dois métodos, por questões óbvias. Se você é administrador, você tem que garantir que é você. Então, uma coisa que você é, uma coisa que você tem, e uma segunda coisa que você tem ou é, né? Marcos, sim, é o SSPR, mas aí você vai, por exemplo, aplicar o cenário. É o híbrido? Sim. O usuário desbloqueia a conta lá do AD, tá? É nuvem, tem outros processos que o usuário pode fazer, por exemplo, ou tem outras políticas que você pode fazer para desbloquear o usuário, por exemplo, tempo. Então, na nuvem, o usuário é só nuvem, você pode deixar que com 2 minutos, 5 minutos, a conta desbloqueie sozinha, beleza? No ambiente híbrido, não, tem que ser licenciado para que o AD vá lá
o Entra ID vai lá se comunicar com a AD e desbloquear a conta, beleza? Tá? Então, aqui é o conceito do exemplo bem simples. Usuário só nuvem. Desbloqueia de qual... internet caiu. Tô te ouvindo, tá, Tadeu? Então, ok, né? Pessoal, minha internet deu uma piscada aqui, deu uma caída. Vocês escutaram? Eu tava te ouvindo bem. Ah, tá. Tá. Então, o conceito do serviço. Esses aplicativos aqui, se eles estiverem... Aqui são todos aplicativos de nuvem, tá? Inclusive aplicativo terceiro. Se eles estiverem no conceito integrados ao single sign-on e o usuário faz a redefinição de senha, ele consegue fazer o SSPR, ele também desbloqueia a senha para o outro aplicativo ou redefine a senha para o outro aplicativo. Tá? Henrique, você vai precisar pelo menos do que a gente chama o Entra Premium 1, beleza? O Entra Premium 1 vai estar incluso, tá? O Entra Premium está incluso no Business Premium, Microsoft Business Premium, Microsoft Enterprise Frontline Works F1, F3 e F5. Vai ter no Microsoft Enterprise E3 e E5 e nos add-ons Enterprise and Mobility E3 e E5, beleza? Então, a partir de quem tem Business Premium tem Entra DP1, tá? Quem tem Frontline Work F1 tem P1. Quem tem Enterprise E5 ou E3, Microsoft Enterprise E3 ou E5, tem P1, beleza? Então, esse é o conceito, pessoal. Você vai fazer o fluxo de autenticação, vai ter um tempo de sincronização que pode, dependendo de quantos servidores de AD você tem, tá? Pode levar até 1 minuto para ele replicar para toda a floresta, mas é muito raro que você tenha um ambiente tão grande, a não ser que você seja um ambiente multi-região, como você tem escritórios e ADs que se comunicam e replicam as mesmas contas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, e aí sim, uma redefinição de senha aqui no Brasil até chegar na Europa vai ter um tempo maior de sincronização. Então, mas aí a gente sabe, se o usuário está redefinindo a senha no Brasil, ele não vai logar automaticamente lá na Europa. Então, mas tem um tempo. Se o seu ambiente é muito grande, pode levar até 1 minuto. Mas é muito raro esse cenário. Beleza? Senha da nuvem, senha redefinida na nuvem se torna senha local. Tá? A senha local passa a ser a que foi redefinida na nuvem. Tá? Beleza, pessoal? Passar aqui mais um slide. E aqui dá um overview aqui da compatibilidade de uso do SSPR. Primeira coisa, onde o SSPR está até agora na documentação oficial da Microsoft. Você tem um print da documentação, inclusive do link que o Gabriel mandou aqui, tá? Pessoal, então, quem tem Entra ID gratuito? Pessoas que têm Microsoft Business Standard e Business Basic, tá? Tem o Entra gratuito, tá? Ele vai, sendo só nuvem, ou seja, as contas sendo apenas de nuvem, ele vai conseguir habilitar e configurar o SSPR. Quem tem um ambiente híbrido, tá, vai precisar, principalmente com write back de senha, vai precisar do Entra P1, tá? Ou do Business Premium que contém o Entra P1, beleza? O SSPR ele é configurado no Entra ID e ele é replicado para o AD local. Tem alguns procedimentos que você roda no AD local para criar as permissões, tá? A redefinição de usuários. O usuário deve ter o segundo fator de autenticação configurado. Pessoal, se vocês ainda não usam, todos os usuários, todos os funcionários não estão com o segundo fator, com os recursos de segurança, informação de segurança configurados, o SSPR não vai funcionar. Ele precisa que o usuário tenha pelo menos um item de segundo fator configurado. Mesmo que vocês não obriguem os usuários da empresa de vocês a utilizarem o MFA, para que eles consigam fazer a redefinição da senha, eles vão precisar ter isso registrado e configurado. Beleza? Existe até no processo uma política de configuração de registro para forçar os usuários a se registrarem quem não tem. Beleza? É possível
Aqui, quando a gente fala redefinição de senha no local, a gente está falando de uma palavra do write back. Esse é um flag lá do AD Connect, uma configuração que você faz lá no AD Connect, tá? Por isso que eu estou comentando, enfatizando. Você inicia a configuração no Entry-ID e completa ela dando as permissões via AD Connect, o Entry-ID Connect, lá no servidor local. Beleza? O licenciamento necessário é o da imagem, tá? Conforme está descrito aqui, conforme o link que o Gabriel mandou aqui. Beleza? Passar um aqui, um slide. Então, políticas de acesso condicional são os recursos da empresa, são os recursos premium, né, que a empresa pode utilizar, que eles vão ser baseados em conceitos e regras. Por exemplo, se o usuário não sai do Brasil, eu posso ter uma política que impede que a conta dele faça qualquer autenticação e autorização de fora do Brasil. Ah, meus usuários, eles até têm as contas de nuvem, né? Eles usam o OSI, mas por regra de conformidade da minha empresa, eles só podem usar tudo quando estiverem na empresa, nas redes gerenciadas da empresa, no range de IP da empresa. Eu vou lá, crio uma política, crio um local, boto meu IP ali e digo, os usuários só podem logar quando estiverem conectados a esse IP. Ponto. Eles não vão conseguir logar de outro lugar. Beleza? Ah, eu tenho uma política de férias aqui, quando o usuário está de férias, eu não posso deixar ele logar nos serviços Microsoft. Vai lá e cria uma política que bloqueia a conta do usuário, né, né, enquanto ele estiver no período de férias. Tá? Beleza, o usuário voltou, você tira ele da política, ele volta a trabalhar normalmente, sem nenhum problema, tá? Ah, Tadeu, eu preciso, porque eu tenho meus diretores, meus vendedores e tal, e eles precisam viajar, eles saem muito, toda hora eles estão em um lugar diferente. Então, você pode criar uma política que permita que esses usuários loguem de qualquer lugar, mas que essa política monitore esse logon o tempo todo. E caso detecte alguma ação suspeita, bloqueie ou solicite que o usuário faça um processo de redefinição de senha para garantir que é ele que está tentando logar mesmo. E caso a senha do usuário seja vazada na Deep Web, quando ele tentar logar de novo, vai ser forçado a redefinir a senha. Tá? Beleza, pessoal? Então, as políticas de acesso condicional vão servir para a identidade do usuário, mas também vão servir para a identidade do dispositivo. Quem aí já tem o Intune e gostaria de bloquear que o usuário acessasse de um determinado dispositivo, por exemplo, eu não quero Linux na minha rede, eu não quero o usuário acessando o Android, usando o Android para acessar meus recursos de rede, ou meus recursos da nuvem mesmo. Eu não quero usuário com macOS, tá? Eu não quero que o usuário use computador pessoal que não seja da empresa para acessar os recursos. Então, você vai ter políticas de acesso condicional que você vai combinar as regras que você deseja e vai bloquear isso. Então, o usuário, enquanto ele estiver no computador da empresa, ele vai acessar de boa, sem nenhum problema, mas quando ele estiver fora ou estiver dentro da empresa, mas quiser usar um outro dispositivo que não é da empresa, ele não vai conseguir acessar. Beleza, pessoal? Assim, a explicação é bem simples, mas as configurações são diversas e vai depender do cenário. Por exemplo, você é uma indústria, você não pode, você tem um grupo de pessoas que só pode logar de dentro da empresa, dos IPs da empresa. Você cria uma regra para eles. Tá? Ah, você tem um grupo de vendedores que pode logar de qualquer lugar. Você vai lá e cria uma regra para esse grupo de vendedores. Ah, você tem um grupo de diretoria. Eu vou proteger ainda mais essas contas aqui, porque eles têm acesso privilegiado a muitas informações da empresa. Então, eu vou colocar uma política de entrada arriscada, de risco de usuário. Por quê? Se esse usuário é um usuário de alto grau de risco, mesmo que não seja um usuário que loga em qualquer lugar, mas seja alguém que tem muito acesso, né? A gente conceitua assim, o usuário tem muito acesso, ele é um usuário arriscado e ele tem que estar numa política dessas, para que a Microsoft trabalhe para você, monitorando essa conta o tempo todo, se ela foi vazada na Deep Web, se aquela senha é muito simples, se aquele usuário está logando de dois locais ao mesmo tempo. Então, é muito simples e é uma ferramenta que está dentro do Entry Connect nos recursos premium. Beleza, pessoal? Alguém aqui já usa o acesso condicional, acha que pode melhorar ou queria ver sugerir um conceito que acha que é para a gente debater? Fica à vontade, tá?
tá? Beleza? Aqui, pessoal, é um conceito muito útil, eu não sei se todos conhecem, mas o Entra ID, ele traz um recurso muito útil, que é o grupo dinâmico, o grupo dinâmico. No que consiste? É um grupo de usuários ou de computadores, tá? Onde você vai criar algumas regras de associação e, a partir dessas regras, os grupos vão ser populados e removido, né? Ou seja, a população do grupo vai aumentar ou diminuir com base nas regras. Por exemplo, eu tenho um grupo dinâmico para os funcionários do RH. Então, todo mundo que está no campo departamento RH faz parte do grupo RH. Todo mundo que está com a conta ativa e o departamento RH está no grupo RH. O cara foi demitido. Automaticamente, um dos requisitos não vai bater, que é a conta ativa. O grupo vai olhar para esse usuário e dizer: opa, você não atinge ou você não está com os dois requisitos prontos aqui, aceitáveis. Vou remover você. E automaticamente remove o usuário. O que, se você fizer tudo atrelado a grupos, todo o gerenciamento da tua empresa for atrelado a grupos, o usuário saindo do grupo, ele vai perder os acessos. Se ele perder os acessos, ele não tem risco dele sair com informações que ele não deveria. O Fernando, estou com um problema hoje, tem uma política de CA para utilizar o MF, mas por algum motivo ele está passando pelo primeiro fator da senha, confiando e passando sem pedir OTP. Possivelmente você deixou habilitada a função do usuário, Fernando, a função do usuário ou marcar aquele local de logon como um local confiável, ou você deixou a função do usuário manter o logon, ou dar bypass nos locais. Então, é uma regra, é uma configuração dentro do próprio Enter ID que você pode ajustar ali e tirar, beleza? Então, você vai entrar nessa regra aqui, você vai voltar, na verdade, aqui, tá? Na parte de enforce. Então, assim, a decisão é, o usuário tem que usar o MFA. O que vai forçar ele a usar o MFA? É a rede. É o aplicativo. É a situação, é a sessão, é o dispositivo que ele está usando, tá bom? Então, aqui essa regra ela vai popular, tá? Então, ela vai popular o grupo com usuários que estão com a conta ativa e tem o departamento workshop preenchido. Pessoal, isso aqui é N situações, tá? N situações. Eu tenho várias configurações. Tadeu, eu tenho um grupo, meus usuários são híbridos, vai dar certo? Vai. Inclusive, aqui você tem a função de usar atributos estendidos do AD, tá? Os atributos que estão aqui não te atendem, você tem os 15 atributos estendidos lá do AD para você preencher lá e trazer para cá, como uma regra, tá? Então, você pode combinar muita coisa aqui para ajustar o teu ambiente, beleza? Então, aqui é o conceito do grupo dinâmico. O grupo dinâmico pode ser para dispositivos e usuários. A única regra que eu deixo aqui para vocês que aí é assim, uma regra que eu deixo assim, se vocês não usam, usem o primeiro parâmetro sempre vai ser conta ativa, seja dispositivo, seja usuário. A conta ativa igual a true, ou igual a sim, ou igual a real, né? Por quê? Se o usuário tiver com a conta desativada, ele não vai se preocupar em ver todos os outros atributos, ele já vai bloquear o usuário, tá? Então, muito importante, ele já vai remover os usuários dos grupos de acesso, na verdade, né? Se você tiver uma política de acesso condicional que use o grupo dinâmico, ela já vai bloquear o usuário se ele não atender o primeiro requisito, que é conta ativa. Tranquilo, pessoal? Vou passar aqui mais um, tá? E aqui é como a regra funciona, beleza? Vamos lá. Regrinha criada, pessoas que foram adicionadas e pessoas que não foram adicionadas. Ou seja, como eu comentei, o grupo é autopopulado, seja para adicionar usuários, seja para remover. E a regra vai ser sempre assim. Os dois conceitos, conta ativa, né, e departamento. O usuário está com conta ativa igual a true. Então, a conta do usuário está ativa. Mas o usuário não é do workshop. Não tem o departamento workshop preenchido. Ele não faz parte desse grupo. Mas ele pode fazer parte do grupo workshop ou de outro grupo. Beleza? O importante é que a conta ativa, por quê? Se você desativar lá no AD a conta,
essa ação vai ser jogada para a nuvem e a conta vai ser desativada. Vai ficar com flag de desativado, né, na verdade. Só que se o usuário tem algum acesso mais, vamos dizer, se tiver um acesso diferenciado, pode ser que ele ainda mantenha cache e ele consiga logar em alguns recursos. Com essa solução aqui, o grupo vai remover instantaneamente o usuário de tudo, porque ele vai remover do grupo e aí a pessoa vai perder os acessos. Beleza? Então, quem já tem Entra ID Premium aí, quem tem Business Premium, Enterprise E5, E3, quem não usa grupo dinâmico, usem, tá? Ah, tô com dúvida. Cara, chama o AD aqui, chama o teu AM aqui na Soul, vamos conversar, fazer um projetinho de adaptação, um projeto de proteção avançada de identidade do Entra ID e vamos ajustar para você ter menos trabalho gerenciando o usuário que entra e que sai da tua empresa, gerenciando acesso, tá? Então fiquem à vontade aí, tá, pessoal? Quem já tem e quem não tem e achou interessante, vamos procura teu AM, beleza, pessoal? Aqui eu vou fazer uma demonstração rápida aqui em vídeo do acesso condicional, tá? Então, o acesso condicional aqui é bem simples, tá? O usuário está fazendo o logon direto do portal, tá? Isso aqui é um exemplo de um usuário OnlyCloud. Tá? Ele está fazendo login no portal do Office. E aí ele vai passar pelaquela regra do workshop que eu mostrei os prints, tá? Eu vou colocar a senha, de boa, sem nenhum problema, tá? E aí ele vai receber esse aviso, tá? O que é esse aviso aqui? É o conceito que eu falei lá no início, vamos relembrar, que é a autenticação e a autorização, beleza? O usuário e a senha, tá certo. Ele tem, ou seja, vamos para o exemplo que esse usuário tem, por exemplo, está de férias, ou é um usuário que não pode acessar de fora da empresa, só pode acessar quando estiver dentro da empresa, mas por algum motivo ele quer acessar indevidamente fora da empresa. O usuário e senha dele está certo, o MFA dele está certo, mas ele não tem direito de estar acessando daquele lugar, de fora. Então ele vai receber o aviso que ele não tem autorização, que é diferente da autenticação. Ele autenticou. Aqui você vai ver que a mensagem está em inglês, mas ela vai, se tiver o idioma do usuário estiver em português, vai aparecer em português. Sua entrada teve sucesso, mas você não atinge os requisitos ou critérios para acessar o recurso. Por exemplo, está em um lugar diferente, está usando um computador diferente, está de um IP diferente, tá? E aí você vai ter o bloqueio do usuário. Beleza, pessoal? É bem simples isso aqui. E, assim, para quem já tem o licenciamento necessário, que é o Premium 1 aqui, que está dentro do Business, do Microsoft Enterprise assim, e E3, entre outros, F1 também, gente, ativem isso aqui, configurar, tenho dúvidas, cara, chama o AM aqui na Soul, vamos fazer um projeto de proteção de identidade. Pessoal, a gente está falando de 99% dos ataques, né, feitos são a identidade. Então, desde o início da pandemia, pessoal, a gente saiu do perímetro, que o perímetro era a rede, que o perímetro era o prédio do teu escritório. O primeiro perímetro de ataque agora são identidades. E aí identidade, a gente está falando conta de usuário, conta de aplicativo, conta de computador, conta de celular, tudo que se conecta à nuvem tem uma identidade e ela precisa ser gerenciada e ter o gerenciamento do acesso devido, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante. Então, quem já tem, procura, e está com dúvida, não sabe como fazer, nunca fez, procura. Por quê? Isso aqui é super simples, tá, pessoal? É bom de fazer, é útil, ajuda pra caramba, mas se você não tiver cuidado, não souber o que está fazendo, você pode se trancar e trancar a empresa inteira para fora. Tá? Então, assim, é tão útil, mas tão útil, tão funcional, que se você configurar errado, você se tranca para fora. Literalmente, você fica do lado de fora do tenant. Você não acessa nada. Tá? Beleza? Então, assim, isso aqui é muito útil, salva vidas, tá? Salva empresas, salva, vamos dizer assim, o orçamento do ano para você não ter um risco de invasão, perda de dados ou exfiltração. A gente já, então, cuidado.
novo perímetro de segurança são identidades, sejam quais foram, né? Foram de nuvem, foram híbridas, foram de celular, de computador. Beleza, pessoal? Terminar aqui. Então, vocês viram aqui a demonstração bem simples. Tá? Aqui, a gente vai ter a política que foi usada. Então, é um acesso de um país que o usuário não deve acessar. Está no modelo de ativado. Aqui você tem outras políticas. Tá? Então, você tem regras aqui. Você tem modelos. Tá? E que é uma ferramenta maravilhosa que a Microsoft trouxe faz alguns anos, depois do acesso condicional, é o IC. Para quem está com o portal em inglês, é o What If. Tá? What If. Tá? Que ele vai testar as regras que você está fazendo. Você está com dúvida da regra que você quer fazer? Abre o IC ou o What If e testa. Bota o usuário, bota o aplicativo, bota o local, sessão e tudo mais. Beleza? E você vai ter o resultado se essa conta vai funcionar ou não. E aqui é o conceito ou o esqueleto da política, que é onde a mágica acontece. Tá? Isso aqui é o processo de decisão e enforce. Tá? Então, aqui você vai ter o processo. O usuário ADL tem que passar por essas avaliações. Se ela não atingir os requisitos, ela vai ser bloqueada. Beleza? Então, aqui tem N verificações, N configurações. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente termina na apresentação em si. Só lembrando, ao final aqui a gente vai ter o link para o Copilot, né, para o workshop de Copilot da semana que vem. Tá? A gente vai abrir agora para algumas perguntinhas, mas também vai ter a palavra do nosso CFO aqui, né, Fábio Camargo. Então, vou deixar aqui espaço tanto para vocês irem jogando pergunta, mas já vou abrir espaço para o Fábio poder já se apresentar. Beleza, pessoal? Legal, Tadeu. Obrigado aí, pessoal, mais uma vez, né? Só me apresentando, sou Fábio Camargo, eu sou diretor de vendas da SoulCloud, também responsável pelo time de Customer Success, né? Ou seja, eu participo desde o processo da pré-venda, da venda e também do delivery, né? Da sustentação, da continuidade do atendimento aos nossos clientes. Então, a gente enxerga que o processo começa na venda, mas ele é uma jornada, né? E conecta muito com a ideia desse workshop. Ele fala sobre a questão de como a gente consegue auxiliar os clientes nesse tema de segurança que é tão sensível e importante. Queria compartilhar aqui com vocês alguns slides só para a gente refletir um pouquinho, se me permitirem aqui. Só me diz, Tadeu, quando estiverem enxergando na minha tela, por favor. Eu já estou vendo. Estão vendo? Legal. Sim, sim. Aqui primeiro agradecer, né, a participação de todos, Tadeu, parabéns pela tua participação, né, tua apresentação, agradecer aos clientes, nós temos aqui, acho que na live, 65 clientes conectados, né, então foi um sucesso em termos de engajamento, isso mostra que essas empresas estão preocupadas, né, com o tema de segurança, engajadas, entendem isso como um item estratégico dentro das organizações de uma forma geral. Aqui um pouquinho do resumo do que a gente passou essa semana, né? Não sei se todos conseguiram participar todos os dias, mas no primeiro dia nós falamos um pouquinho sobre o Intune, né? Que é uma ferramenta da Microsoft que permite ali controle de dispositivos remotos, né? Então hoje com o advento do home office, clientes com funcionários trabalhando em diversas áreas, às vezes com filiais, né, remotas ou em clientes mesmo, né? Time em campo. O Intune é uma ferramenta que permite você fazer a gestão de dispositivos de uma forma segura, centralizada, para garantir que esses dispositivos não sejam uma porta de entrada de invasão, né, de hackers, do tipo de invasões de ransomware, por exemplo, né? Aí no segundo dia nós falamos um pouquinho sobre MIP e DLP, que aí fala da proteção do dado em si, né? Como que eu garanto, né, ou mitigo o risco, né, de um vazamento de dados, né, através de dispositivos ou de portas, né, e garantindo etiquetas de segurança em arquivos, né, para evitar que esses arquivos não sejam abertos, por exemplo, acessados, né, fora do perímetro da rede interna do cliente. Então essa é uma forma inteligente da gente, na origem, a gente eliminar o risco, né, de vazamento. Aí no terceiro dia foi falado sobre SharePoint Backup, quer dizer, como que eu garanto, né, uma vez que eu tenho dados importantes em SharePoint, eu tenho ali uma política de retenção dentro do 365, mas que é nativa da ferramenta, porém, quando eu penso em retenções mais específicas, né, onde eu tenho garantia essa continuidade e disponibilidade dos dados, né, o backup para 365 ele pode trazer alguns tipos de diferenciais com relação à retenção.
Lembrando que hoje, e-mail, embora seja uma ferramenta de comunicação, acaba sendo também todo o ecossistema ali um cockpit de repositório de dados, né? E são dados críticos e importantes. Então, proteger isso, ter uma política de retenção de backup é fundamental, né? E hoje, por fim, o Tadeu apresentando aqui de forma brilhante a questão do Entra ID, né? Como que eu consigo garantir ou mitigar o risco quando eu protejo a identidade do usuário, né? Quer dizer, hoje com o Entra ID, muitas vezes a gente consegue dar permissionamentos para ele acessar não só o 365, mas acessar outros aplicativos, né? Como ERPs dentro da sua rede. Então, quando eu consigo controlar a identidade, né, do meu usuário, né, eu consigo aumentar o nível de segurança, elevar demais, tá? Até porque aqui acaba sendo um ponto de invasão, um ponto de vulnerabilidade muito grande quando a gente fala do usuário, tá? Já que ele tem acesso a outros sistemas além do 365. Então, de forma geral, a gente procurou trazer aqui como uma jornada, tá, para vocês. Aqui a gente traz alguns números de mercado, né, que a segurança ela é fundamental, não é novidade, já que vocês estão aqui, então, para vocês, isso é claro, né? Parabéns pelo engajamento aqui. Então, os números aqui em relação a qual que é o nível de exposição ao qual as empresas estão hoje expostas, né? Então, um nível altíssimo, né? Qualquer empresa, mesmo aquelas que não têm seus dados expostos na internet, mas mesmo nos ambientes on-premises, existe riscos também de roubo de dados. A gente tem algumas estatísticas de mercado de que muitas das causas de roubo de dados ou de invasões ocorrem por usuários internos, né? Nem sempre vem de um fator externo, né? Mas lembrando que qualquer ambiente exposto em cloud ou on-premise, ele está vulnerável a invasões. E à medida que você investe, né, em proteção desse perímetro, você melhora o nível de segurança da tua companhia, né? E com isso vem garantir a perenidade do negócio, né? Hoje, a questão do advento de LGPD e outros requerimentos, né, outras, às vezes, normas do Bacen, coisa do tipo para empresas que são conectadas, né, no setor financeiro, existem exigências, né, que a gente consegue garantir aqui atendimento a essas exigências, né, através de algumas ferramentas. Então, a ideia é que como que a gente ajuda vocês como clientes a melhorar o nível de segurança? Lembrando que o nível de segurança é uma construção, né? A gente não sai do 0 para 100, né? Aliás, 100% de segurança não existe, né? A gente sempre busca elevar o nível de segurança. Para quem não sabe, a Microsoft tem uma iniciativa na América Latina que chama Mission 65, que é de elevar o security score dos clientes que utilizam a ferramenta do 365 para 65%. E acredite, numa escala de 0 a 100, a média Latinoamérica é abaixo de 40. Ou seja, e muitas vezes quando a gente vai olhar para esse security score, a forma de você melhorar esse security score não é muitas vezes comprando soluções extremamente caras e complexas. Muitas vezes é simplesmente implementando uma nova política de segurança, como ativação de múltiplo fator de autenticação e coisas do gênero. Então aqui ele conecta muito com como eu elevo, né, o nível de segurança sem necessariamente fazer grandes investimentos. E claro, à medida que eu vou elevando o nível, eu vou precisando talvez pensar em algumas ferramentas. Mas o que a Microsoft traz aqui e preconiza é que existe hoje, dentro do stack da Microsoft, uma forma de atender e cobrir todos os tipos de riscos que o cliente tem dentro do seu perímetro. Então, tem uma vantagem de interoperabilidade, quando você pensa num cockpit único, tem uma vantagem de você cobrir e ter uma única ferramenta, né, ou um conjunto de ferramentas que tragam insights que você consiga tomar a decisão de uma forma centralizada, né? E muitas vezes você tem economia em custos também, porque você está trazendo 100% para um único fabricante. Então, a gente tem tido sucesso em análise de ROI, inclusive em projetos de segurança, onde o cliente ele reanalisa, né, tudo que ele tem implementado em soluções e quando ele consolida isso num único fabricante, ele acaba tendo vantagens financeiras, comerciais, mas especialmente de interoperabilidade. Então, muito importante aqui. Aqui um pouquinho do aumento de ataques em escala global, quer dizer, é exponencial, né? Em 2024 ele chegou a 78 trilhões, né, de sinais de segurança por dia. Imagine que a Microsoft tem quase 100 regiões de data centers espalhados pelo mundo, né, e está ampliando isso por conta da IA, com o Copilot. Então, você precisa de muito data center para processar esses dados, né, e para entregar o serviço de inteligência artificial. Então, só aumenta o nível de riscos e o perímetro. Então, os investimentos são massivos para a própria Microsoft garantir a operação dos seus ambientes em 365 e Azure, né? A gente está falando de alguns milhares de empresas aqui no Brasil aqui utilizando essa plataforma. Então, observe que 24 foi um ano de muito crescimento.
Agora, com o advento da inteligência artificial, que está sendo usada para o bem, né, de forma inteligente aqui pelas empresas, também está sendo utilizada para o mal pelos hackers, né, que utilizam a tecnologia para criar bots de invasão e criar automações que permitam, né, um ataque mais rápido e massivo. Então, não há como a gente garantir segurança sem você ter governança, né? Então, a governança ela passa por você ter ferramentas, né, que te permitam trazer esses controles de forma unificada, tá? A gente sabe também que no mercado brasileiro existem muitos desafios. O Brasil, salvo engano, ele é o segundo maior país em termos de ataques de cibersegurança, tá? Talvez explica somente para o México, se eu não estou com os números bem atualizados aqui, mas enfim, a gente cabeça a lista dos 3 maiores em termos de riscos, né, e ocorrências de invasões e tudo mais. Sabemos de vários casos de empresas que tiveram sequestro de dados através de phishing de e-mail, né? A gente sabe que phishing é uma engenharia social que acaba sendo utilizada como uma forma de invasão de infecção por ransomware, né, de malwares, que eles acabam, né, sequestrando dados através de e-mails, né? Quer dizer, ele se implementa na rede, se instala na rede, a partir daí ele começa a fazer uma varredura, uma leitura da rede, e é silencioso, né? Eu compararia isso a uma doença, né? Como se fosse um câncer, né? Ele é silencioso até o momento que você sente a dor, mas quando você sente a dor é tarde, né? Então, como é que eu consigo ser mais preditivo, né? Mais me antecipar a riscos, a sinais, né? De forma que eu consiga evitar um sequestro de dados, por exemplo, né? Para que a coisa não aconteça. E a gente está falando de milhões, tá, gente? Quando a gente fala de sequestro de dados, dependendo do tipo de dado, as empresas às vezes negociam, muitas vezes negociam, mas são milhões envolvidos, né? É um mercado maior do que o PIB dos Estados Unidos já, né? O mercado de cybercrime no mundo, tá? O que movimenta em termos de tanto de investimento em ferramentas, mas também, né, desses sequestros de dados e pagamentos de resgates, né? Então, hoje, existe um grande desafio, né? As equipes hoje de TI, de forma geral, são mais enxutas, sobrecarregadas, né? Em geral, a gente encontra dentro dos clientes equipes multidisciplinares responsáveis também por segurança, né? E aí acaba existindo uma dificuldade de priorizar as demandas. Então, aqui, a ideia da SoulCloud é, de fato, se mostrar como um braço de apoio, né? Complementar para que os clientes possam elevar o seu nível de segurança de uma forma talvez mais rápida, né, e mais assertiva aqui, e talvez com uma economia de custos, como eu comentei anteriormente, tá? A gente sabe que o desafio é muito grande de aprovar budgets de investimentos em security, mas existem alguns quick wins que a gente consegue, talvez ajustando algumas políticas de segurança, implementando procedimentos, né, algumas normas, às vezes ativando licenças, né, que muitas vezes os clientes adquirem essas licenças, né, dentro de um licenciamento de um E3, um E5, né, da Microsoft, é um Business Premium, e muitas vezes o cliente não ativa ou não sabe que tem a funcionalidade, acaba não se valendo, né, dessa função, né, que ele já tem direito. Então, a ideia aqui é só apoiar esses clientes a utilizar essa tecnologia que já está presente no que eles contrataram, tá? Falando um pouquinho sobre como que a Soul trabalha, né, dentro desse conceito de security, nós criamos aqui um Soul Framework Security. Na verdade, ele é um passo a passo, é uma construção, uma jornada, como eu comentei. Um cliente com um security score abaixo de 40, ele tem weak wins que a gente consegue aqui, talvez fazendo um assessment muito simples, já apresentar um relatório. Esse relatório inicial, quando ele é mais básico, ele não tem custo. Nós temos ferramentas para fazer esse tipo de varredura, levantamento de dados, e a gente consegue, inclusive, não só apresentar as ameaças, mas sugerir algumas ações e melhorias para você implementar isso dentro do ambiente, tá? Isso é bem rápido e é bem interessante. Agora, para aqueles clientes que desejam, de fato, investir, ampliar e chegar perto ali, ultrapassar os 65%, né, os 70% de score de segurança, existem também alguns assessments avançados que a gente consegue também entregar. Aí envolve, talvez, em instalar algumas ferramentas um pouco mais, que tragam mais detalhes do ambiente, né? E a gente consiga, com isso, trazer insights diferentes e mais ricos, né? Para a gente elevar ainda mais o nível de segurança dos seus ambientes, né? Aqui é um framework, né? E a gente vai compondo de acordo com as necessidades. A SoulCloud, ela entrega, então, um relatório, tem um assessment, ele traz as indicações de melhorias,
O cliente pode optar por ele mesmo fazer essas implementações, ou em alguns casos ele pede um apoio da SOA fazer isso por ele, ou a gente pode fazer um trabalho a quatro mãos aqui para fazer as implementações. Mas o importante aqui é que o foco aqui é a gente elevar o nível de segurança e mitigar esses riscos que foram apresentados aqui, que é uma dor existente no mundo todo e cada vez mais vai se acelerar aí pela questão de inteligência artificial, acelerando esses processos aí de invasão, tá? Então, conte com a SOA aqui para a gente fazer esse trabalho, né, de um assessment inicial, tá? E a gente pode aprofundar caso algum cliente aqui tenha interesse em se aprofundar mais nesse trabalho, tá? Na semana que vem, nós vamos ter um Soul Talks, né, falando agora mais especificamente sobre Copilot, né? Então, vai ter uma jornada também na semana que vem. A gente vê que o Copilot é uma ferramenta da Microsoft que está conectada aos produtos da Microsoft. Então, é uma solução, né, de IA conectada aos produtos. Então, nada mais coerente, né, de se utilizar quando a gente pensa de que as ferramentas que nós utilizamos, elas são ferramentas de produtividade. À medida que eu melhoro, né, o uso dessas ferramentas, eu reduzo o meu tempo gasto em atividades que são, às vezes, repetitivas, né, são atividades que demandam tempo e que muitas vezes você pode economizar tempo e dedicar seu tempo para ações mais estratégicas, inclusive ações voltadas a como você elevar seu nível de segurança aqui. Então, o Copilot tem sido utilizado. A SOA é uma empresa que hoje ela está dentro do programa Jumpstart da Microsoft, que são parceiros escolhidos, né, de fato, para entrar numa jornada de capacitação, de qualificação em inteligência artificial, tá? E isso fala muito com o Copilot. Então, para clientes que já adquiriram, nós temos aqui uma possibilidade de apresentar workshops, né, de usabilidade, workshops específicos, né, por área. Então, como é que uma área, sei lá, legal, uma área de advogados, né, jurídica de uma empresa, ela consegue se valer do uso da tecnologia do Copilot? Quais são os use cases que a gente consegue apresentar ali e como que a gente consegue acelerar o uso dentro de uma área específica, né? Como que um diretor de vendas como eu consegue, né, se valer da tecnologia para conseguir ser mais efetivo nos seus relatórios, nas tomadas de decisão, na criação de apresentações, de materiais de conteúdo, né? Muitas vezes marketing apoia a gente aqui, mas como que marketing se vale dessa tecnologia para criar conteúdos mais rapidamente, de fazer investigações, battle cards em relação à concorrência? Então, tudo isso é um pool de ferramentas que ajuda, né, os clientes a aumentarem essa produtividade. E mais uma vez, né, a gente tem ouvido muito falar de que a IA ela veio para roubar empregos, e na verdade não é isso. A IA ela veio para, de fato, elevar o nível de produtividade das empresas e talvez aqui o grau de importância, né, que cada profissional consegue agregar dentro da organização, sendo mais produtivo usando a tecnologia. Então, eu diria que, à medida que a gente aprende sobre IA, a gente eleva nosso grau de empregabilidade, eleva nosso grau de engajamento e de relevância para as companhias. E a IA, a tecnologia por si só, ela não faz nada, gente. Ela depende de pessoas treinadas, engajadas, que queiram, de fato, né, utilizar a tecnologia, que entendam, né, de como utilizar a tecnologia para se valer e fazer o crescimento, trazer esse crescimento de negócio, né, para a empresa em que elas estão. Então, aproveitem, aqui tem um QR Code, que é o link de inscrição para essa jornada sobre o Copilot. Eu convido a todos a participarem, vocês vão gostar. A ideia aqui é trazer use cases, aplicações práticas, né, daquilo que a gente pode fazer, né, com o uso dessas tecnologias que estão presentes dentro do Copilot Microsoft, tá? Então, em linhas gerais é isso. Mais uma vez eu quero agradecer demais aqui para todos que participaram, mais uma vez ao Tadeu, a Maiara, a grupo de marketing aqui que preparou esse conteúdo, né? E especialmente aos clientes que se engajaram, foi um sucesso, tá, para nós, a gente agradece demais. E queremos contar com vocês na próxima semana aí para esse Soul Talks, acho que vai ser bem interessante, tá? Bem mais interativo assim, e acho que vai ser bacana para todos nós. Aqui eu já agradeço e me despeço, né? Acho que, não sei se tem dúvidas no chat, mas se tiver algumas dúvidas, talvez a gente não tenha conseguido responder aqui, a gente responde depois aí na sequência, tá? Ao final aqui vai ser emitido um certificado de participação, então vocês vão poder, né, receber esse certificado, que é emitido pela Soul, tá? E agradecimentos também. E nós vamos ter uma pesquisa ao final, que é uma pesquisa de satisfação, tá? Uma pesquisa que demora 3 minutos, pessoal. É rico para nós, qualquer tipo de feedback que vocês possam dar em relação ao conteúdo desse treinamento.
porque é assim que a gente vai conseguir melhorar cada vez mais esses treinamentos aqui, trazer assuntos de relevância aqui para vocês, tá? Então, eu peço a gentileza que vocês puderem dedicar 3 minutinhos aqui, a gente agradece demais, tá? E é isso. Agora são 15 para meio-dia. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Eu não sei se está habilitado aqui o microfone ou coloquem, acho que não, mas coloquem no chat se tiver mais alguma pergunta. A gente pode aproveitar mais alguns minutinhos para responder aqui. Ou a gente encerra aqui e vamos voltar às nossas atividades aqui para um bom almoço, espero. Eu estou vendo aqui no chat não tem nada, né? Eu acho que a galera É. está só aproveitando agora a se inscrever para o Copilot, né? Semana que vem. Exatamente. Se inscrevam aí. Quer que volte aqui o QR Code? Eu volto aqui na tela, tá? Quem não conseguiu aqui. Aqui. Se alguém quiser apontar aqui e ainda fazer a inscrição. Deixo alguns minutinhos aí. Já me despeço aqui, deixando aqui a tela aberta para quem quiser capturar. E desejar um ótimo dia para todos aí, tá? Um ótimo final de semana que se aproxima, tá bom? Um abraço a todos aí. Obrigado, pessoal. Se ninguém tiver mais dúvidas, a gente vamos encerrar, mas deixar aí uns minutinhos o QR Code para garantirem aí o espaço e a participação de semana que vem. Bom, pessoal, obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.